Recebemos agora o vice-presidente financeiro do Sescom-RS, sindicato que representa as empresas contábeis do Rio Grande do Sul, Maurício Gatti. Muito bem-vindo, bom dia. Olá, Leandro. Olá, Giane, Rosane. Bom dia a todos vocês. Bom dia aos ouvintes também. Eu sei que os administradores de empresas e contadores estão quebrando a cabeça em 2025 para se preparar para uma etapa importante, o início da transição, da implantação da reforma tributária. Duas siglas que para vocês já estão entrando na rotina, para os brasileiros entrarão aos poucos a partir do ano que vem. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir PIS, COFINS e também o IPI, e IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que com o tempo vai substituir ICMS, e o ISS, o Imposto sobre Serviços Municipal. A partir de 1º de janeiro, a partir de janeiro de 2026, começa uma etapa que é considerada educativa, orientadora. Não haverá o recolhimento, mas já com a apuração, inclusive para as notas fiscais. Explica como começa esse processo. Exatamente. Esse é o primeiro passo. O ano de 2026, basicamente, ele vai servir a título de um levantamento por parte da Receita, no que diz respeito a esse destaque dos tributos, mas não a arrecadação, não o pagamento especificamente. Já desde o ano passado, na metade do ano passado, algumas notas técnicas já começaram a ser publicadas no sentido de adaptação, de todos os sistemas emissores de documentos fiscais. Então, isso é algo que já vem sendo construído. E agora sim, a partir de 1º de janeiro, obrigatoriamente as notas fiscais já têm que partir, já devem ser emitidas dentro desse novo padrão nacional, com os destaques destes valores, mas como tu bem disse, ainda não serão recolhidos, serão apenas informados nos documentos fiscais. Essa é basicamente a única mudança no ano de 2026, como tu já tinha introduzido aí a questão desses tributos sobre consumo. A gente tem muitas pessoas confusas, porque acham que vai mudar tudo, como é que eu faço? Muda alguma coisa para as MEIs, por exemplo? Isso é um ponto importante, Rosane, porque inicialmente a reforma tributária diretamente ela não afeta em nada as empresas optantes pelo Simples Nacional e os MEIs, mas diretamente, porque indiretamente essas empresas elas são prestadoras de serviços, elas vendem produtos também. É importante destacar que no último levantamento, salvo engano, a gente está falando em torno de 85% de todas as empresas do Brasil são optantes pelo Simples ou do MEI, E então, pelo fato dessas empresas elas não passarem créditos para a etapa seguinte, elas são claramente prejudicadas, em termos de competitividade. Isso em todos os tipos e todos os segmentos. Então, como eu falei, diretamente elas não têm nenhuma mudança no que diz respeito ao seu regime próprio, Inclusive o Simples Nacional, que está com a sua tabela de alíquotas congelada desde 2018, bastante defasada, permanecerá assim no ano de 2026, lamentavelmente, mas o seu regime em si ele não altera em nada. Bom, temos aqui algumas perguntas já dos nossos ouvintes, Maurício. Uma delas, na verdade, algumas perguntas do mesmo ouvinte. Começando, como funcionarão os créditos dos impostos? Que compra receberá o crédito correspondente apenas se o fornecedor pagar o imposto? E neste caso, teremos que pagar o imposto imediatamente com a emissão da nota? E ainda, ele pergunta sobre o split de pagamentos, que é algo que o varejo tem falado bastante, que está preocupado. O split de pagamentos para reter o imposto na fonte entra em vigor quando? Sim, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder tudo, Porque eu costumo dizer sempre quando a gente inicia as palestras que essa reforma tributária ela tem o propósito de simplificar todo o regime tributário, mas isso somente após os 7 anos aí de transição, Nesse momento a gente tem uma legislação bastante complexa, É importante destacar isso. São mais de 500 artigos, da Lei Complementar 214, então só por esse tamanho a gente já tem que botar um pé atrás no que diz respeito à simplificação. Mas vamos lá, a questão de tomada de crédito, Tu citou um ponto importante que é um dos mais complexos e técnicos da reforma tributária, que é o split payment. Recentemente foi publicada uma nota técnica também a respeito disso,
no sentido de dizer que a partir de 2027, né, a opção pelo split payment será facultativa, né? Inicialmente somente B2B, né, empresas para empresas, né? Então aquela ideia do consumidor chegar no supermercado, pagar a sua conta e dali já ser feito o split de forma automática, ainda não será feito, não será obrigatório. Mas basicamente o split payment veio para realmente mudar todo esse processo, né, a partir do momento que ele tiver 100% em vigor. Quando o contribuinte, seja ele qual for, pagar a sua conta, né, pagar a sua compra de seu produto ou do serviço, automaticamente a parte do imposto já vai ser destinado justamente para arrecadação. Então não haverá um prazo para pagamento do imposto, diferente do que acontece hoje, né, quando a empresa recebe o valor da venda ou do serviço e tem lá 30 dias para pagar no mês seguinte, né, o seu tributo. Automaticamente isso já vai ser dividido e o tributo apurado. Pois é, esse mecanismo ele é para já separar na hora da compra, né? A quantia referente ao tributo vai automaticamente para o governo e o valor líquido do produto vai para o vendedor. Mas o comércio ainda tem dúvidas de como isso vai ser implementado na prática, se não vai trazer confusão para o varejo. Até a gente entrevistou aqui um tempo atrás o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e ele disse que para o consumidor não mudaria nada este split de pagamentos, né? E que para o varejista seria totalmente automatizado, com inteligência artificial, é uma das principais tecnologias da reforma tributária, mas assim, não vai ter nenhum problema para o varejista? Não, na verdade, como eu falei, né, hoje qualquer empresa recebe o valor da sua venda ou do seu serviço, né, ele vai receber o valor integral e ele vai apurar o imposto para pagar somente no mês seguinte. A partir do momento que o split funcionar, a empresa ela não vai receber mais este valor, né? Então, em relação a fluxo de caixa, isso sim, todas as empresas vão precisar se reequilibrar, porque elas não vão mais poder trabalhar com aquele valor ao longo dos próximos dias ou meses, até em relação dependendo do regime de apuração. Então, essa mudança conceitual realmente ela existe a partir do momento que o dinheiro ele não entra mais para o bolso do empresário, ele vai diretamente para o recolhimento. Esse, como tu falou, né, Gianni, ele é o ponto mais tecnológico e mais complexo, né, e talvez por isso recentemente foi dito que o processo vai iniciar de forma gradativa. Até seria importante explicar por que é importante essa fase agora, que começa já nessa semana, dia 1º de janeiro, de fazer a prestação da informação, na emissão inclusive da nota, ainda com uma alíquota simbólica, porque não se sabe, agora que a Receita vai ter ideia, né, das movimentações, para depois se ter a alíquota de CBS e IBS na substituição, que tem um calendário. Essa fase agora é primeiro para as empresas entenderem como vai ser a forma de prestação de informações e recolhimento posterior, para a Receita saber o quanto vai arrecadar futuramente. Explique essa fase de 2026 e quando começa efetivamente a cobrança. Eu também queria lhe perguntar, porque os ouvintes ficaram meio confusos, assim, o senhor e a Gianni são craques no assunto, né, e vocês estão falando em split, e aí mais de uma pergunta aqui. O que é split, afinal? É um mecanismo, né, de tecnologia que vai ser implementado e que na hora que tu vai comprar, né, que o consumidor vai comprar, a fatia do tributo já vai automaticamente para o governo. A empresa não fica com esse dinheiro. Me parece absolutamente correto, né? Afinal, a gente pagou, tem que entregar, mas eu só pedi que vocês explicassem, porque falando split, os ouvintes ficaram boiando aqui muito. Eu peço desculpas, porque na verdade, realmente, o tema para muita gente ainda é bastante desconhecido, né? Mas como a Gianni falou, né? Ele é a divisão do valor. Mas antes disso é importante só colocar um ponto importante que eu costumo dizer assim, a lógica da parte tributária ela vai alterar por completo, né? Então a gente no Brasil nós não temos a cultura do pagamento do tributo por fora. Então antes de tudo é importante entender isso, né? Hoje todos os produtos e serviços, os tributos estão embutidos dentro do preço, e isso vai mudar, né? Com quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil sabe como é que funcionam
as aquisições. Você chega em qualquer local, você compra um produto por R$10, ou, vamos lá, $10, e na hora do pagamento você vai pagar aquele produto mais o imposto. Então isso já é algo cultural fora daqui e não é aqui, né? Então este tributo a mais, este tributo por fora, isso para todas as operações, para quem está nos escutando, isso vai acontecer para todas as operações. O tributo por fora é uma premissa da Receita, isso não é inegociável. Esse tributo por fora, através de um sistema de divisão de pagamentos chamado split payment, que será destinado diretamente para o governo. Mas aqui vai ser como nos Estados Unidos, Canadá e outros países, quando chegar no supermercado, quando tiver implantada já, né, a reforma, vai chegar no supermercado e vai estar ali hoje, sei lá, um refrigerante, tá ali o preço R$10 o refrigerante. Esse preço já não vai mais ser de R$10, vai estar lá, por exemplo, R$7 e os R$3 do imposto só na hora de pagar no caixa, vai estar assim também aqui? Exatamente, Leandro, exatamente. Assim, até há uma discussão aí no comércio de como é que isso vai ser demonstrado, né, nas gôndolas do supermercado, por exemplo, né? Em alguns dos eventos que eu participei aí como palestrante, essa era um questionamento, né? Fora daqui, isso já é cultural, como eu falei. Então, as pessoas estão acostumadas, sabem que vão comprar uma série de produtos e na hora do caixa vai pagar aqueles produtos e mais os tributos incidentes. Mas aqui é algo que ainda vai precisar ser melhor digerido até que as pessoas entendam bem que será assim desta forma. Tá, voltando à questão, por que essa fase agora que começa essa semana? Qual o papel e quando vai começar efetivamente o pagamento, recolhimento? Sim, existe um cronograma que não tem como explicar todo ele aqui, porque ele visualmente ele fica mais claro, né? Mas basicamente serão 7 anos de transição, onde os primeiros tributos que efetivamente mudarão serão a partir do ano de 2027, né? A partir de janeiro, o conhecido PIS e COFINS, ele deixará de existir por completo, né? Isso já a partir de janeiro de 2027. Então, esse cronograma foi estabelecido pela lei complementar, né? Não é algo definido de forma aleatória, e coube a esse primeiro ano somente, eu digo somente, porque perto de todas as demais alterações que acontecerão, nesse momento de 2026 é simplesmente uma adaptação do modelo de notas fiscais, onde esses novos tributos, IBS e CBS, eles deverão ser destacados nos documentos, mas eles não serão parte da conta final, ou seja, ainda não vai acontecer, né, o pagamento de forma separada desses tributos em 2026, será apenas a título de demonstração para o governo. Mas se tentou um tempo atrás expor melhor, né, tanto na nota fiscal quanto, enfim, até campanhas institucionais, principalmente de entidades de comércio e contabilidade, expor, né, o peso da carga tributária. Agora vai ficar mais fácil de mostrar isso para o consumidor, porque é um trabalho que essas entidades fazem de conscientização sobre tamanho de carga tributária. Vai ser assustador, porque vou dar um exemplo lá do Canadá, em Toronto é 13 o imposto, tá? Então tu chega para comprar vai no mercado, tá? Daí os preços são os preços dos produtos, o imposto está separado. Chega lá, deu R$100 a tua conta. Daí tu vai pagar, vou pagar R$100. Não vai pagar R$100, vai pagar 113, porque tem um imposto separado. Só que aqui o que se especula é que o nosso vai ficar entre 26% e 28%. Me corrige, mas acho que é isso aí. Estão discutindo. É isso aí. Daí tu vai chegar na compra, claro, o preço do produto vai ter que ser mais baixo do que é hoje, porque não vai estar mais embutido imposto. Mas o consumidor vai se dar conta de quanto paga de imposto. Vai chegar lá R$100 para o senhor pagar a sua compra. Não é R$100, o senhor vai pagar 126, 128. Porque vai ser depois do imposto. Então, isso aí vai dar uma transparência e uma pressão sobre os governos gigantesca. No caso, por exemplo, de bebida alcoólica, né? Que tem um imposto muito mais alto. Mas, meu Deus. Vai ser um O consumidor vai se dar... Aquele que não se dá conta de quanto paga de imposto, vai ficar indignado na hora que for pagar a conta. O imposto, a bebida alcoólica já entra também o imposto seletivo, né? Mas é exatamente isso que tu falou, Leandro. Ocorrerá uma transparência maior, né? É claro que a partir dessa alíquota, falando agora de alíquota, que realmente ainda não está definido, mas se fala em torno de 27% a 28%, né? Vamos imaginar 28%. Essa alíquota vai ser única realmente, né? Mas a partir desta alíquota há uma série de regimes diferenciados, específicos e reduções. Então, nem todos os produtos, quando a gente for comprar, serão a mesma alíquota, que é uma outra complexidade.
Mas é claro que ao final de uma nota fiscal, ao final de um cupom fiscal que a gente faça alguma aquisição, a gente vai saber quanto que tem de imposto ali que a gente está pagando. É importante destacar, né? A gente está falando imposto sobre consumo, que são somente os tributos diretos ali de PIS, COFINS e IPI, que são tributos federais, o ICMS, que é um tributo estadual, e o SSQN, que é um tributo municipal, né? Os impostos sobre a renda não estão incluídos aí, são outras alterações tributárias que também mereceriam uma análise específica, porque que estão acontecendo ao mesmo tempo, e isso também ocasiona uma série de dúvidas aí para as empresas e os contribuintes. Eu estou com algumas dúvidas aqui, tenho 3 inicialmente, mas tem a previsão de entrar no ar agora no dia 12 de janeiro uma plataforma onde as pessoas físicas vão poder consultar, as que estão no CadÚnico poderão consultar o valor do cashback, né, aquele dinheiro que vão receber de volta, né, uma das mudanças implementadas na reforma tributária, e as empresas também vão poder acompanhar os débitos e os créditos nesta plataforma. Elas vão poder ver lá o dinheiro que tem para receber, é isso? Porque, na verdade, a partir do momento que eu estiver comprando algum produto, né, eu estou pagando o imposto para o meu fornecedor, né? Se eu sou uma empresa que compro e vendo, eu compro produtos, nesse momento eu pago impostos sobre para o meu fornecedor, na verdade não para o meu fornecedor, né? Eu estou pagando imposto sobre a minha compra e aquilo ali vai me gerar crédito. Isso é um outro conceito da reforma, que é a questão da não cumulatividade, né? Do crédito amplo sobre todas as aquisições que nós faremos a partir de agora. Também não é algo cultural do Brasil, porque, como eu falei anteriormente, mais de 85% das empresas são optantes pelo Simples, não tem essa cultura. Mas explica um pouquinho melhor para nós, Maurício, o que é essa não cumulatividade, esse crédito amplo. Como a gente falou ali de 28% de alíquota sobre a minha saída, sobre a minha venda, a legislação permite que eu tenha também crédito sobre tudo aquilo que eu comprei. A não cumulatividade ampla quer dizer o seguinte: todas as aquisições de bens e serviços que a empresa fizer, eu vou ter direito a crédito, desde que seja, obviamente, inerente à atividade da minha empresa, né? Tirando aí despesas pessoais, por exemplo, de sócios, enfim. Então, todas as despesas que a empresa tiver, ela vai sim gerar crédito, né? Então, eu tenho uma alíquota maior de 28%, mas ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade de me creditar de tudo aquilo que eu adquiro. Quanto que vai dar isso ao final, depende de cada caso, né? Por isso que naquele evento lá, né, Giane, eu comentei aí que isso é um trabalho de quase, para simular a tributação, é quase um trabalho de alfaiataria, cada caso é um caso, né? Porque depende de quem são os meus fornecedores, a minha cadeia de fornecedores, se vai me gerar crédito integral ou não, para saber ao final, depois dos débitos e dos créditos, quanto que vai ser o meu tributo final. O calendário pleno, tudo deve estar ok, 100% substituídos os impostos federais, estaduais e municipais em 2033. Exatamente. Até lá existe um cronograma de mudança, né? Principalmente no que diz respeito ao ICMS, né? Outro ponto importante entender, né? Os estados e os municípios, com o final do ICMS dos estados e o ISSQN dos municípios, são os principais tributos, obviamente. Esses tributos deixarão de existir e serão todos eles centralizados através do IBS e arrecadados, né, no comitê gestor que está sendo recentemente sancionado aí pelo presidente, foi aprovado na Câmara. Então, o comitê gestor que está sendo criado para gerir toda essa arrecadação e depois a distribuição desses valores para os estados e municípios. Essa é uma grande mudança, né, no que diz respeito ao sistema de arrecadação. Então, essa transição da redução gradativa de ICMS e SSQN e a entrada em vigor do IBS vai ocorrer ao longo desses anos para ter 2033 o funcionamento a pleno de todo o sistema. É complexo até para quem é do meio, mas eu não sei qual é a opinião do senhor, mas acho que lá no fim, 33, 34, a gente vai colher frutos aí, entre eles, inclusive, a redução da sonegação fiscal, porque se esse imposto não vai para a empresa, e tem muita empresa que quebra, e o maior credor é o Estado, União, municípios, imagino que teremos, de repente, até no futuro, a possibilidade de reduzir essa carga tributária. A previsão e a promessa, né? Eu acredito realmente que ao final de toda essa transição,
a gente vai ter um sistema mais simples de ser compreendido. A preocupação de todo o mercado é justamente neste momento de transição. Claro. Né? E aí vai um recado a todos os empresários. Né? Utilizem o ano de 2026, né, para realmente fazer todas as simulações. O empresário precisa entender realmente a reforma. Mesmo aquela empresa que é optante pelo Simples, aí que a Giane falou, se teria algum efeito diretamente para o MEI e para o Simples Nacional, essas empresas, pelo fato delas não transferirem esse crédito, né, lembrando a questão do crédito que as empresas adquirirão, Sim. elas não poderão vir de empresas optantes pelo Simples. Na verdade, uma pequena fatia, né? Então, as empresas do Simples, sim, elas serão prejudicadas em termos de competitividade. Tá então, certo. por este motivo, as empresas do Simples precisam estar também preocupadas para entender. Então, 2026 é um ano de simulação de tributo, de cálculos, né? Para saber de fato qual é que vai ser o efeito direto a partir de janeiro de 2027. Maurício Gatti, vice-presidente financeiro do Sescom-RS, Sindicato das Empresas Contábeis do Estado. Muito obrigado, um ótimo ano. Para vocês todos também, à disposição.